diz assim: E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aqui nessa passagem se trata de Jesus ser a pedra, né? Jesus ser a rocha preciosa, mesmo rejeitado pelos homens, ele não deixa de ser nosso Salvador. E quando eu li essa passagem, me lembrei de um versículo, não me recordo agora qual está o versículo, mas eu queria citar aqui, que quando Jesus estava com seus discípulos, ele perguntou, né, para eles: Quem sou eu para vós? Muitos me chamam de mestre, me chamam de apóstolo, mas quem sou eu para vós? E Pedro diz: Você é Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, vendo a resposta de Pedro, disse que foi uma revelação do céu para Pedro. E ele disse que Pedro era uma pedra. E sobre essa pedra, ele edificaria a sua igreja. Nesse versículo que eu citei, pode parecer que Jesus ia edificar a sua igreja sobre Pedro. Mas, na verdade, a pedra em que ele estava se referindo era ele mesmo. Então, Pedro era uma pedra, mas não era uma rocha que poderia ser se alicerçado. Pedro, na verdade, era um fagulho de rocha, um pedaço pequeno. E mais para frente aqui da passagem de Pedro, diz: Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Então aqui entendemos que somos pedras, pequenas pedras, edificadas. E casa espiritual não é a igreja em si, muros ou vigas. A igreja em que ele cita somos nós, pedras, pequenas pedras, juntas e alicerçadas na rocha. Pequenas pedras vivas. E ele também diz que somos sacerdotes santos. Mas o engraçado é que o sacerdote, na verdade, são pontes, né? Antigamente, não tínhamos essa ligação direta com Deus. Nós não conseguíamos ouvi-lo diretamente. Quem poderia ouvir Jesus, Deus, diretamente era o sacerdote. E para termos essa conversa com Jesus, tínhamos que ter esse intermédio entre sacerdote e Jesus. Mas
temos uma passagem em Êxodo 19 que diz o seguinte: vós, e agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis reinos, sacerdotal e povo santo. Aqui o Senhor diz que seremos um povo sacerdotal. Então entendemos que, mesmo antes de tudo, que aqui já está no Antigo Testamento, mesmo antes de tudo, Jesus já queria ter esse acesso conosco, já queria ter essa intimidade, ele já queria falar diretamente conosco. Jesus, ele já queria ter uma intimidade. Então o véu se rasgou e temos essa oportunidade. Hoje temos essa oportunidade. Muitas das vezes não entendemos o significado que isso nos gera. Mas antes, para aquele povo que não tinha esse acesso, imagina como era a luta que é ter uma resposta de Deus. Hoje temos, vamos se dizer, essa facilidade de entrar no nosso secreto, entrar no nosso quarto e falar diretamente com o Senhor. De poder ouvir a voz de Deus. Há quanto tempo mais a gente vai continuar a negligenciar essa oportunidade que Deus nos deu? Trocamos esse vínculo com Jesus por tão pouco. Muitas das vezes vemos a passagem de Pedro, que traiu Jesus por moedas, mas quantas vezes nós trocamos Jesus por meia hora no TikTok, ou uma novela, ou qualquer outro vício que temos? Quantas vezes trocamos Jesus por tão pouco? Judas ainda trocou por ouro, que naquela época ela valia muito. Hoje, o que vale meia hora do seu dia? Quanto vale meia hora do seu dia? Quanto vale perder essa intimidade, esse concerto com Jesus? Quanto vale? Jesus disse que somos pedras. O engraçado é que, não sei se já percebeu, mas nenhuma pedra é igual, né? Apesar de todas serem pedras, cada uma tem a sua peculiaridade, né? Cada uma tem o seu jeito de ser. E isso, nos nossos tempos hoje, podemos se encaixar muito bem no que vivemos. Porque, não sei se vocês conhecem, mas, sabe, na Torre de Betel, na Babilônia, lá foi construído por tijolos. Tijolos, eles são todos iguais. E
na Babilônia, eles tinham esse negócio de se você não é igual, se você não tem essa ideologia igual à minha, se você não faz do jeito que eu faço, então você fica aqui, ó, de escanteio. Se você não fizer desse jeito, eu não posso andar perto de você. E sabemos que a Babilônia era um lugar bem bagunçado, né? E essa Torre de Betel foi estrategicamente construída para fugir de Deus, né? Depois do dilúvio que eles construíram. E Jesus, depois disso, mandou um vento forte e bagunçou aquele lugar e confundiu línguas. Ninguém mais entendia um ou outro. Hoje vivemos, muitas das vezes, podemos ver nas igrejas, se você não segue a doutrina da igreja, ou se você não se encaixa no ministério que eu tenho para te propor, você fica de canto. Mas temos que entender que somos pedras e cada pedra tem a sua especialidade. Então, se hoje eu toco violão, não é como se eu pudesse colocar o Diego para tocar violão. E não é como se eu pudesse deixar ele de canto. As pedras vivas, a igreja que somos, ela só é igreja como quando estamos juntos. Então, essa padronização da Babilônia já se vivemos hoje. Essas ideologias que eles colocam não é mais uma coisa antiga, é algo que vivemos hoje. E temos que entender que, na verdade, cada um tem um propósito, tem um chamado. E quem somos nós para largar alguém de canto ou falar que você não pode fazer? Na verdade, cada um tem um chamado, cada um tem uma especificalidade. Se você não pode fazer isso hoje, tudo bem. Você é bom em outra coisa. Talvez você não seja o músico, mas você pode ser um ótimo pregador, você pode ter o dom de pregar, ou você pode ter o dom de fazer missões. Isso é além do que podemos compreender. Na verdade, temos que entender e procurar saber como devemos servir a Jesus com o nosso melhor. Qual é o melhor que podemos dar hoje? O que podemos dar hoje com as situações que vivemos? É como se colocássemos um leão e um macaco em uma prova, e a prova é subir numa árvore. É óbvio que o macaco vai ganhar, né? Então, esse tipo de prova que buscamos resultados anulam algumas virtudes que cada um tem.
Cada um tem a sua virtude, cada um tem algo diferente. Não é como se podemos procurar um resultado em que aquela pessoa não pode passar naquela prova. Ele não consegue. Então, provas que anulam a virtude de cada um, não faz sentido. Não faz sentido trazermos isso para as nossas vidas. E quando Jesus diz que somos pedras, é porque tem virtude que ninguém mais tem. Você é uma pedra única. Você tem uma virtude que talvez o outro não possa ter. É sua. Ninguém pode tirar isso de você. E assim como somos pedras, e uma diferente das outras, fazer parte de um corpo em Cristo é o que torna sentido a isso. As pedras, elas se juntam e você não vê uma pedra viva sozinha. Você não vê um corpo sem um braço. Quer dizer, o braço sem um corpo. O corpo, na verdade, vive, mas um braço fora do corpo não tem vida. Então, fazemos parte de um corpo. Sendo pedras vivas, fazemos parte desse corpo em Cristo. Então, a partir disso, entendemos que somos sacerdotes, né? Não temos mais mediadores, somos pedras vivas e vivemos em Cristo. Eu queria complementar essa passagem em Mateus 5, que diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, somos sacerdotes, escutamos a voz do Senhor, e aqui diz que somos a luz do mundo. E um versículo acima diz que somos sal da terra. Quando entendemos isso, que somos sal na terra, somos luz, nós passamos para um novo nível, né? Porque ser luz ou sal em um mundo que vivemos hoje é mais complicado. É difícil, né? O nosso mundo hoje está perdido em vícios, tráficos, maldade. E para ser luz num lugar de escuridão, entendemos que incomodamos certas pessoas. Quando brilhamos um pouco mais, entendemos que temos algo a mais,
estamos vivendo o nosso propósito, começamos a incomodar. Como começamos a fazer a diferença, é aquele ditado, né? Prego que se destaca, sempre leva martelada. E faz sentido isso. Faz sentido, porque se Satanás vê que você está no caminho correto, que você está cumprindo o seu chamado, que você está sendo luz no mundo, ele fica furioso. E ele não vai permitir que isso aconteça. Ele vai lutar contra a sua vida. E aqui, ser sal na terra, não sei se os irmãos sabem, mas sal, ele não, na verdade, ele não dá gosto. Ele só aumenta o tempero de um alimento. E ele também serve para dar sede. Sal dá muita sede. Então, quando entendemos que ir e pregar o evangelho é ser luz no mundo, entendemos que também ser sal na terra não é somente pregar ou evangelizar. Na verdade, ser sal na terra é viver a Cristo, ser realmente um testemunho em vida. Porque hoje, as pessoas, na verdade, não veem o que pregamos realmente. Elas veem o que vivemos. Porque se eu pregar aqui que eu faço, é fácil. Pregar o que eu faço ou o que eu vivo é fácil. Mas realmente viver o que eu estou falando é outra situação. O nosso dia a dia, quem conhece realmente é Deus. E as pessoas que estão ao seu redor, que veem o que você vive. Então, ser sal na terra e luz no mundo é ver que quando uma pessoa olhar para a sua vida, olhar para a sua pessoa, dizer que quer viver aquilo que você vive, que não entende como você está daquela maneira, mas sabe que aquilo é bom. Uma vez eu passei por um momento difícil, eu estava trabalhando, estava com problemas, e o rapaz que trabalhava comigo perguntou: poxa, como é que você faz graça de tudo, sendo que você não tem R$ 1? Você está, vamos dizer, lá embaixo, no fundo do poço, e está aí fazendo graça. Quando entendemos isso, que Jesus é maior do que tudo, todos os problemas da nossa vida, a nossa vida em si, ela vira um testemunho. E é uma coisa muito gratificante você perceber essas coisas, que você está fazendo diferença. Que aonde você passa, as pessoas olham para você e entendem que ali não é mais você quem vive, mas é Cristo quem vive em ti. Viver cheio do Espírito Santo é isso. Viver cheio da graça do Senhor é isso. Tudo que você fizer, não seja para você, mas entender que é para a glória de Deus. Imagina quando um médico entender que ele não
está ali operando por ele, mas ele está fazendo para a graça de Deus. Quando ele entender isso, ele vai ser uma outra pessoa. Ou quando uma faxineira que, às vezes, quando limpa, joga a sujeira debaixo do tapete, quando ela entender que ela não faz mais para a patroa dela, ela está fazendo para a glória do Senhor, ela vai fazer com excelência. A pessoa vai ver e entender que ela é uma pessoa diferente. Ela não é como todas as outras. Ela tem uma luz diferente. Ali não é ela quem está fazendo, mas o Espírito Santo que a encheu da graça e abriu a mente dela para ela poder entender e saber que aquilo ali não é mais para ela. Ela entendeu que tudo que ela faz é para a glória do Senhor. E ser luz é isso. Ser sal na terra é isso. Então, que podemos entender hoje que não somos apenas seres viventes, mas que temos que viver a graça do Senhor e ser luz na terra. E que, apesar de todos os problemas e dificuldades, Jesus, ele se entregou por algo maior. Ele fez isso por nossas vidas. Então não viva a sua vida de qualquer maneira. Entenda que você foi chamado para algo maior. Você é sal na terra. Você é luz para o mundo. Amém? Vamos adorar o Senhor com mais louvor. Daqui a pouco nós vamos embora. Louvado seja o nome do Senhor. Adora o Senhor dessa noite. Tu és fiel, Senhor.